Eu estava esperando para a gente continuar falando aqui do interior paulista. A gente vai lá conversar com o Roberto Gardinali na redação, porque pelos lados do Brinco de Ouro, o volante Matheus Sarará participou de uma entrevista coletiva de imprensa e conversou aí sobre o futuro dele no Guarani. Roberto, boa noite para você. O que ele contou aí para os jornalistas e a gente conta agora para o torcedor do Bugre. Oi, Ana, boa noite. A gente já falou ontem do Matheus Sarará porque o nome dele foi citado em alguns rumores de saída do Guarani. O Guarani, a gente comentou ontem, né? Perdeu 2 jogadores, o Natan Camargo e o Rafael Bilu, perdeu para times de divisões superiores. O Guarani está jogando a 3ª divisão e os 2 jogadores foram para a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. E um desses nomes também citados numa possível saída, isso por causa de semelhanças no contrato, foi o do Matheus Sarará. E olha só, ele afirmou que não recebeu nenhuma proposta até agora e que, por enquanto, ele pretende ficar em Campinas e que o foco dele é total no Guarani e na Série C. Essas coisas extra-campo, quem está tratando é meu empresário. E se caso acontecer alguma coisa, vai chegar até mim e o Guarani vai ser o primeiro a saber. E não é coisa que eu estou pensando no momento, entendeu? O meu foco, como todos sabem aqui dentro do clube, meu foco é um só, é ajudar o Guarani e ajudar o Guarani a subir, né? Esse é o principal foco do grupo. E essas coisas aí que tá, esses rumores que tá tendo, eu nem tô ligando, nem tô pensando, porque meu foco é só estar aqui, meu foco tá no Guarani, até o foco de estar no Guarani é o foco para me manter aqui no Guarani, que eu estou muito feliz aqui no Guarani, estou muito feliz com a cidade, minha família está feliz, e o foco é ficar aqui para, se Deus quiser, conseguir um acesso com o clube. As semelhanças nos contratos aí que foram citados, né, tanto do Matheus Sarará quanto do Natan Camargo e do Rafael Bilu, é justamente com relação a propostas de times de divisões superiores. No caso dos 2 jogadores que já saíram, eles receberam propostas do Remo, que está jogando a Série B, está disputando ali uma vaga no G4 para subir para a 1ª divisão, para a Série A, e também do Juventude, que já está na Série A. E haveria uma cláusula no contrato do Matheus Sarará a respeito disso, que ele poderia negociar com times de outras divisões e divisões superiores, e a partir do momento em que o acordo estivesse fechado, ele já poderia ser transferido, claro, nas janelas de transferência, mas como ele falou, ele não recebeu nenhuma proposta, a questão é só a semelhança, e ele também deixou claro aí que essas situações externas ao campo de futebol, que dizem respeito à carreira dele, quem cuida é o agente dele. Claro que os agentes ficam de olho nas melhores oportunidades para cada jogador, mas que por enquanto o desejo dele é continuar em Campinas. E essa é uma boa notícia para o torcedor do Guarani e principalmente para a comissão técnica do Guarani, que por enquanto não vai precisar pensar em outro jogador, mas que ele comprou também essa ideia do Marcelo Fernandes, o técnico do Guarani, para continuar no time, seguir na Série C, ele que tem desempenhado um bom trabalho no Guarani. Então é isso, por enquanto ele continua, o foco dele na Série C, assim como os outros jogadores do elenco, tanto os que já estavam no time, quanto os que chegaram agora. A ideia do time, quem está no time fechado com o time, é levar o Guarani de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, Ana. E tá certíssimo o Matheus Sarará em fazer o que ele fez. Olha, é meu empresário que negocia e eu tô focado aqui em jogar futebol, em brigar pelas vitórias do Guarani. Ele tá certíssimo. É de fato o que ele tem que fazer. A negociação que estiver acontecendo é algo que tem que ser feito com quem tem que ser feito, com o empresário dele mesmo. Ele foi muito correto no que ele falou e acho que isso passa também uma tranquilidade até para o torcedor, né? Ainda nessa entrevista coletiva, é claro que um dos assuntos foi essa nova postura do time na competição, que acabou trazendo bons resultados para a equipe nessas últimas rodadas. O que foi falado, Roberto? Exatamente, Ana. E essa próxima fala do Sarará que a gente separou aqui mostra como o elenco está fechado com o Guarani, o projeto de levar o Guarani de volta para a 2ª divisão e posteriormente para a 1ª divisão, enfim, trazer de volta os dias de glória do Bugre. Assim como o técnico Marcelo Fernandes disse numa outra coletiva de imprensa durante a semana,
o Sarará reforçou que o Guarani entendeu o que é jogar a Série C e assim eles vão seguir com o objetivo, primeiro, de sair da zona do rebaixamento. Esse objetivo já foi concluído, agora o próximo é passar para a próxima fase. Então, vamos dar uma olhadinha aí no que o Matheus Sarará disse sobre isso. Sobre a nossa postura, eu acho que a gente finalmente entendeu o que é jogar a Série C, né? A gente finalmente entendeu. Porque não adianta a gente jogar bonito, ter o maior número de posses de bola, o maior número de finalizações, e os caras chegar lá com uma bola e fazer um gol e terminar o jogo 1-0 pros caras. Entendeu? Eu acho que agora a gente realmente entendeu. A gente tá procurando conquistar os 3 pontos. E se for jogando feio, se for jogando bonito, a gente vai fazer de tudo para dar importância nos 3 pontos. Essa mudança de postura do Guarani, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica, é muito importante, porque o primeiro objetivo, que era tirar o time da zona do rebaixamento, já foi garantido. O Guarani venceu 3 jogos seguidos, que é uma marca muito boa, muito impressionante. Disparou o time na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora o próximo objetivo é chegar no G8. Lembrando que na Série C, os 8 primeiros colocados, os 8 melhores times da primeira fase, eles passam para uma fase eliminatória, uma fase de mata-mata, e aí, conforme vai passando, são definidos os times que sobem para a segunda divisão, para a Série B. E o Guarani agora está nessa briga aí, está em 10º lugar, está perto, está chegando perto, chegou a ficar dentro do G8 durante a rodada passada, mas algumas combinações de resultados aí fizeram com que o Guarani caísse algumas posições, mas ainda está perto, já está na primeira parte da tabela, então esse é um passo muito grande, que é sair da zona do rebaixamento para a parte de cima da tabela, ou pelo menos para a outra metade, né? Agora o próximo passo é seguir com esse foco, agora que, como os jogadores disseram, como o técnico disse também, agora que todo o elenco entendeu qual que é a pegada da Série C, fica um pouco menos desafiador, vamos dizer assim, porque falar que fica mais fácil também é complicado, né? Porque não tem jogo fácil, todos os times estão com o mesmo foco, mas fica um pouco menos desafiador. Entendem ali a particularidade do campeonato, sabem como montar um time de uma maneira a enfrentar cada adversário a cada rodada, pensando sempre a cada jogo e não no campeonato como um todo, não se dá por vencido só por um resultado ruim. Enfim, então essa é a situação do Guarani agora. Também com as novas contratações chegando, dos jogadores com um pouco mais de experiência, tanto em outros times, tanto com mais idade, tudo isso vai se somando e o resultado já está aparecendo e veio um resultado rápido, Ana. Isso que você disse, né? Essa frase que está aparecendo aqui na tarja, né? O Guarani entendeu como é jogar a Série C, permite a estratégia, né? Porque de fato, como você falou, não tem jogo fácil nessa divisão, mas permite que a estratégia seja montada da melhor maneira possível e a gente viu que está dando certo. O Guarani de fato entendeu a maneira de jogar a Série C. Ainda falando aqui da nossa região, mas mudando de cidade, o 15 de Piracicaba volta a campo amanhã, vai enfrentar o Primavera de Indaiatuba com uma novidade que já não é tão novidade assim para o torcedor, né? É o atacante Léo Santos, que foi apresentado oficialmente hoje, mas já fez a estreia dele, já jogou a Copa Paulista? Isso aí, o Léo Santos ele já estreou, inclusive ele estreou na vitória do 15 de Piracicaba sobre o Guarani por 2-1 na rodada passada da Copa Paulista lá no Brinco de Ouro. E apesar dele chegar agora a Piracicaba, vestir pela primeira vez a camisa do Inhoquim, ele já encontrou ali no Barão da Serra Negra várias situações que já são conhecidas da carreira dele. O 15 de Piracicaba apresentou oficialmente o atacante Léo Santos. O jogador vem do São José, do Rio Grande do Sul, e já estreou pelo 15 na vitória contra o Guarani pela Copa Paulista na segunda-feira. E agora vai pisar pela primeira vez no gramado do Barão da Serra Negra. Foi um jogo muito difícil lá contra o Guarani, né? A gente precisava da vitória ali para dar uma sequência boa de 2 vitórias seguidas. E estrear com vitória é sempre bom, né? Para dar sequência no trabalho e dar confiança. Vim para o clube que eu já joguei contra, sei que aqui é um peso
imenso para jogar. E a expectativa é boa e eu acredito que fazendo um bom trabalho aqui eu vou conseguir ajudar o clube a conseguir os objetivos pessoal. Léo Santos veste a camisa do alvinegro piracicabano pela primeira vez, mas encontrou várias situações conhecidas no Barão, a começar pela própria Copa Paulista. O atacante foi campeão em 2023 com a Portuguesa Santista e no elenco quinzista reencontrou 2 conhecidos da época da Briosa, Michel e João Vitor. Antes de vir para cá eu conversei com o João, né? Perguntei como eu estava aqui, ele falou muito bem daqui. E os dois me ajudou muito quando eu cheguei. E conheci ele em 2023, né? Fui campeão com eles, é um prazer estar jogando de novo com ele para se Deus quiser, a gente continuar. Se Deus quiser, a gente conseguir ser campeão aqui também. E além dos colegas de campo, Léo Santos reencontrou outro velho conhecido, o técnico Moisés Egert, com quem trabalhou no Novo Horizontino em 2019 e no Marcílio Dias de Santa Catarina em 2020. É um prazer, né, trabalhar com o Moisés, é um treinador muito inteligente, gosta muito de vencer. E acho que conecto isso, né, com o treinador que gosta de vencer e muito competitivo. O Léo já foi meu atleta no Marcílio, né, no Catarinense, se não me engano, acho que ele continuou na Série B depois, tá? E no Novo Horizontino na Série D, né? E é um atleta profissional, de caráter, né? É uma característica interessante, que a gente tinha carências, e vem para nos ajudar e somar. É isso aí, então a chegada do Léo Santos agora oficialmente ao 15 de Piracicaba, ele já jogou, estreou contra o Guarani, estreou bem, estreou com vitória, mas o que é interessante de ressaltar aqui é a postura do técnico Moisés Egert, que é um técnico super conhecido nos times aqui da nossa região, já treinou vários times nessas divisões inferiores. Ele é muito conhecido pela performance em campeonatos menores, porque consegue levar os times ou ao campeonato, a conquistar títulos ou para outras divisões, e ele é muito observador com relação aos atletas que ele vai trazer para o time, e é o caso do Léo Santos, que ele já trabalhou com ele em outras oportunidades, também tem uma passagem pela própria Copa Paulista de 2023, que é a Copa Paulista que o Léo Santos foi campeão. Eles se enfrentaram, estavam em times diferentes, eles chegaram a ter umas faíscas trocadas aí em alguns jogos, mas no fim tá tudo certo, e a gente vê que o profissionalismo do técnico do 15 de Piracicaba passa por cima disso tudo. Sabe que é questão de jogo e sabe que o jogador ele é de qualidade e ele pode trazer muitos bons resultados para o 15 de Piracicaba. Agora o 15 joga contra o Primavera, vai ser um jogo difícil, vai ser mais um jogo pegado, e o Léo Santos vai poder finalmente estrear pelo 15 de Piracicaba no Barão da Serra Negra, com todo o apoio da torcida quinzista. Ana. Olha, Roberto, Moisés Egert, que me desculpe, porque eu vou acabar revelando aqui uma data talvez que ele não queira que todo mundo soubesse, mas eu tenho quase 11 anos da minha primeira passagem aqui na RF-TV. Antes disso, em outra emissora, eu já me lembro de falar de Moisés Egert comandando o 15 de Piracicaba. Então, sim, ele é muito conhecido mesmo, principalmente em Piracicaba, mas aqui na nossa região, e de fato ele entende muito do que ele está fazendo. Não é à toa que ele está sempre sendo chamado, né, pelos clubes aqui, ele sabe trabalhar dessa forma. Ainda pela Copa Paulista, ontem foi dia de clássico em Ribeirão Preto, chamado Come Fogo, e parece que teve quebra de tabu por lá, né? É isso aí, um tabu de 11 anos. Depois de 11 anos, o Comercial venceu o Botafogo lá no Palma Travassos. Foi um jogão. No clássico de número 174, o Botafogo criou a primeira boa chance em bola parada. O Comercial respondeu logo depois, com Carlos Bagé, que tocou na esquerda para Alex Silvério. O cruzamento acabou desviando na zaga e Felipe Rodrigues escorou para abrir o placar. O tricolor de Ribeirão Preto conseguiu ameaçar com bolas paradas, mas sem conseguir finalizar. Foi depois do intervalo que o Leão foi mais agressivo.
Mais uma vez, Alex Silvério chutou, a bola desviou de novo na zaga e quase entrou. A principal chance do Comercial aconteceu depois desse lançamento. O zagueiro não conseguiu cortar e Matheus Prado conseguiu encobrir o goleiro Breno. Só que Badaró salvou quase em cima da risca. E ficou assim. Comercial 1, Botafogo 0, diante de pouco mais de 2.000 torcedores no Palma Travassos. Então foi um jogão, né? Clássico municipal, clássico regional. E cidades que têm 2 times sabem, né? Os torcedores dos 2 times sabem como que é a intensidade. Pode estar jogando ou uma Copa Paulista, um Campeonato Brasileiro, qualquer que seja o campeonato, sempre vai dar um jogão. E sobre o Comercial venceu o Botafogo de Ribeirão Preto depois de 11 anos e com esse resultado, o Comercial segue sendo o único time do Grupo 2 com 100% de aproveitamento até agora na Copa Paulista. São 3 jogos e 3 vitórias. Eles estão na liderança isolada do Grupo 2. Já o Botafogo não tem tido dias tão felizes desse jeito, porque está em último lugar do Grupo 2. O próximo adversário do Comercial é a Internacional de Limeira, vai ser no Limeirão esse jogo, no estádio Major Levi Sobrinho. E a Inter está em segundo lugar, está querendo o primeiro lugar nesse grupo, está com 4 pontos, então com certeza vai ser um jogaço de novo, Ana. Mais um jogo bacana para a gente acompanhar e só mais um detalhezinho aí, legal a presença da torcida nesse jogo, né? Eu ia falar exatamente isso. A gente sabe que em cidades que tem 2 clubes e quando eles se enfrentam, o público costuma ser maior mesmo, né? Eu já entrevistei, já fiz pré-jogo em clássicos aqui da nossa região, em derbys, principalmente em Rio Claro e também aqui em Limeira há muito tempo. Eu falo que eu estou por aqui há muito tempo, que teve torcedor e nas 2 cidades que falam que o mais importante é ganhar o derby. O campeonato ninguém liga, mas ganhar o derby é como se fosse um título. E de fato é por isso que a gente viu bem mais pessoas nessa partida aí lá em Ribeirão Preto, nesse Come Fogo, mas 2.000 pessoas, 2.000 torcedores numa quarta-feira à noite, numa Copa Paulista. Ou seja, é possível sim o torcedor ir apoiar o time dele. Nesse caso aí foi um dia especial, foi um clássico. Tudo bem, a gente entende, mas está na hora da torcida se empolgar, do torcedor que está assistindo em casa, que está assistindo a gente, ir para o estádio, né, Roberto? A gente quer ver o torcedor apoiando o clube, apoiando o time do interior que precisa, é o que mais precisa de apoio nesse momento. Exatamente, o que movimenta o time é a torcida, então o time precisa desse apoio do torcedor, precisa que o torcedor vá ao estádio, comemore, celebre a vitória, às vezes também reclame a derrota, faz parte a derrota acontecer, mas o importante é a presença. É o que todo técnico, todo jogador fala. O 12º jogador é a torcida. E quando a gente vê numa quarta-feira um jogo como esse, num campeonato considerado pequeno, uma Copa Paulista, com times que não disputam grandes campeonatos, grandes torneios durante o ano, com um volume desse de torcedores, é bonito de ver. Apesar de ser vamos dizer assim, uma exceção pelo clássico, mas é bonito de ver. Numa quarta-feira, um estádio lotado desse jeito. Espero que essa cena se repita, né, nas próximas partidas que a gente falar aqui da Copa Paulista. Vamos mudar um pouquinho, virar a chave, falar de Campeonato Brasileiro. Tá chegando a hora, né? Daqui a pouco tá de volta a Série A do Brasileirão. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo fora dos gramados, os treinamentos estão de volta e fora dos gramados tem umas decisões sendo tomadas. Uma delas é mais uma partida que o Santos vai mandar em São Paulo. Dessa vez, por onde, Roberto? É isso aí, o Santos tem tentado se aproximar mais dos torcedores que moram na cidade de São Paulo, que também tem um grande número de torcedores santistas, e dessa vez eles estão tentando transferir o jogo contra o Flamengo para o Morumbis. Esse jogo vai acontecer no dia 16 de julho. O Santos tem buscado ficar mais próximo dos torcedores que moram na cidade de São Paulo, então vem buscando alternativas. Já jogou no Allianz Parque, às vezes tenta conseguir algo no Pacaembu, mas está um pouco difícil por causa de algumas questões burocráticas do estádio.
Acontece que agora, com essa negociação para que esse jogo aconteça no Morumbis, o que está travando a transferência é justamente uma partida do Palmeiras, que vai acontecer no mesmo dia. No dia 16 de julho, o Palmeiras recebe o Mirassol no Allianz Parque. Acontece que existe uma preocupação da Polícia Militar e do Ministério Público com relação à segurança dos torcedores dos dois times, caso as partidas aconteçam no mesmo dia. E essa é uma preocupação recorrente, já que, infelizmente, a gente vem aqui até hoje falar de muitos casos de brigas entre torcedores, não só na capital paulista, mas em outros lugares. Um exemplo muito próximo que a gente tem é justamente com o Guarani e Ponte Preta. Os dois times nunca jogam em Campinas na mesma data, sempre é intercalado. Então esse é o entrave do Santos nesse momento. Pela lógica do Ministério Público e da Polícia Militar, não teria como acontecer um jogo com dois times desse porte, o porte do Palmeiras e o porte do Santos, no mesmo dia, na mesma cidade. O Santos, por outro lado, está tentando uma liberação tanto da PM quanto do Ministério Público para que esse jogo aconteça no Morumbis no dia 16 de julho, às 9h30 da noite. Caso não dê certo, a alternativa é o estádio Mané Garrincha, em Brasília. E essa estratégia que o Santos já utilizou outra vez. Em 2013, na despedida do Neymar, Santos e Flamengo jogaram no Mané Garrincha com o mando de campo do Santos. Então tem essa situação. O Santos quer sim jogar em São Paulo, mas tem essa recomendação do Ministério Público, essa recomendação da Polícia Militar para que dois jogos de times desse tamanho, com torcidas gigantescas como o Palmeiras, o Santos, não aconteçam no mesmo dia, para evitar, enfim, alguma situação muito ruim que a gente sabe muito bem o que acontece, né, Ana? Então essa situação do Santos. Aí nos próximos dias a gente vai acabar vendo a decisão do Ministério Público, mas por enquanto é isso. O jogo talvez aconteça no Mané Garrincha, em Brasília, que também tem recebido muitos jogos de muitos times do Brasil inteiro, ou no Morumbis, que é o desejo principal do Santos. E às vezes os times nem precisam jogar no mesmo horário, na mesma cidade, para ter confronto de torcida. A gente sabe que essa recomendação do Ministério Público e essa preocupação da Polícia Militar é honesta, é justa e a gente não quer confusão, né? Se não precisa da partida para ter a confusão, imagina com a partida. Vamos ficar de olho aí para a gente avisar o nosso telespectador, afinal, onde que vai ser esse jogo aí do Santos contra o Flamengo. Você que está me assistindo, você lembra daquela pena que as torcidas organizadas do Corinthians sofreram depois da final do Paulistão? Quando aconteceu aquela, como que a gente pode chamar? Aquela comemoração um pouco exagerada da torcida? Tem novidade sobre esse caso, né, Roberto? Isso aí, é a situação dos sinalizadores na Neoquímica Arena quando o Corinthians jogou contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Acontece que a diretoria do Corinthians está tentando aí conversar com o Ministério Público, com a Federação Paulista de Futebol para reduzir a punição às torcidas organizadas. Esse jogo em que tudo isso aconteceu, essas são imagens do jogo que causou aí essa punição às torcidas organizadas. Esse jogo aconteceu em março e o Corinthians foi campeão paulista naquele dia. Depois do caso dos sinalizadores, o Ministério Público proibiu as torcidas organizadas de irem aos jogos do clube até dezembro deste ano. O Leonardo Pantaleão, que é o atual consultor do Departamento de Negócios Jurídicos do Corinthians, se reuniu com o Mauro Silva, que é o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, e com o advogado Nilo Patrucci para discutir essa questão. Na pauta, o Pantaleão discutiu a possibilidade da redução do tempo de punição dos torcedores, porque, segundo a avaliação interna do Corinthians, a limitação dos grupos, da atuação desses grupos nas arquibancadas, atrapalha também o time do Corinthians em campo. É aquela coisa que a gente fala do apoio da torcida, né? E ainda mais quando a gente fala do Corinthians, que tem uma torcida muito presente, uma torcida muito participativa, isso claro que tem uma interferência nos jogadores em campo. Então, por causa desse episódio, foram punidas as organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12,
Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e a Coringão Chopp. E estão proibidas aí a entrada no estádio, peças de vestuário, bandeiras e qualquer tipo de objeto que faça alusão a qualquer uma dessas torcidas do Corinthians. Por enquanto é isso. Os advogados do Corinthians foram até a Federação Paulista, foram até o Ministério Público para tentar diminuir essa punição às torcidas organizadas, alegando a situação da interferência, né, na qualidade do jogo, na qualidade do time em campo. Enfim, a gente sabe que as torcidas elas interferem na motivação dos jogadores, então é esse o argumento que a diretoria corintiana está usando até agora. Casa até com o que a gente fala aqui do torcedor, né? Ele é o 12º jogador, a torcida é importante. Sim, a gente acompanha então para ver afinal que decisão que vão tomar com relação a essa penalidade aí.